Pessoal, sem sombra de dúvidas, hoje é impossível você não se estressar com a política. Imagina quem literalmente está dentro da política o que não passa. Pois é, o senador Marcos Duval foi internado às pressas, né? Segundo ele, ações do Alexandre de Moraes o levaram a essa condição. A gente vai trazer um pouquinho disso aqui para vocês e vamos discutir isso. Outra discussão que nós vamos fazer aqui é sobre uma fala do Papa, bem coerente, que a gente precisa discutir aqui com vocês. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, sempre importante para a gente. Vamos lá, pessoal. Matéria do Vista Pátria. Marcos Duval vai parar no hospital após estresse com Alexandre de Moraes. Gente, cá entre nós, esse senador, ele tá comendo literalmente o pão que o diabo amassou. Contas bloqueadas, morando no Senado, perdeu a família. Sabe, o que esse cara tá passando não é para qualquer um, não. Nessa sexta-feira, a equipe do senador Marcos Duval informou que o parlamentar precisou buscar atendimento hospitalar devido à rotina que está vivendo de maneira desumana nos corredores do Senado, após estresse com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Informamos que o senador Marcos Duval precisou buscar atendimento hospitalar nessa manhã, devido a uma rotina intensa e às condições desumanas em que vive nos corredores do Senado, onde, infelizmente, não tem tido acesso adequado à alimentação. Essa situação tem afetado sua saúde de forma preocupante. E aí foi a nota aqui do partido, né? Informando que o senador Marcos Duval precisou buscar atendimento hospitalar nessa manhã, devido a uma rotina intensa e às condições desumanas em que vem vivendo nos corredores do Senado. Enfim, a grande questão hoje é que, sabe, pouco se dá de discussão. Por exemplo, quando eu peguei essa matéria aqui, eu sempre cito a fonte para vocês, é uma matéria do Vista Pátria. E a gente sempre cita para vocês, né, as fontes do conteúdo que a gente traz, que a gente posta aqui para vocês, mas quando a gente faz a pesquisa e a gente observa canais como Globo, CNN, entre outros, sabe, poucos estão dando a devida atenção ao que está acontecendo hoje com o senador Marcos Duval, que, na minha visão, é, sim, uma situação bem preocupante, tá? Pessoal, coloca nos comentários aí sobre a situação do Marcos Duval. O que vocês acham sobre isso? Para mim, é uma situação, assim, esdrúxula, né? Um senador da República tá passando por isso. As críticas, os ataques que a gente via a galera do PT fazer, que fazia, né? Nunca foi tratada dessa maneira. Hoje, realmente, né, assim, se você é da direita, você tem um alvo na testa. Vamos lá, pessoal. Matéria que trata do Papa Francisco, matéria do Gazeta Brasil. O Papa Francisco condena a fraude na Venezuela e adverte: ditaduras acabam mal. Lula, olha o que o Papa está falando, viu? Ditaduras não vão muito bem, não, por muito tempo. Então, tá na hora, viu, de falar sobre isso aí. O Papa Francisco fez um apelo aos governantes da Venezuela para que promovam o diálogo e destacou que as ditaduras não servem para nada e acabam mal, cedo ou tarde. A gente espera, literalmente a gente espera isso. A declaração foi feita nessa sexta-feira, quando o pontífice foi questionado sobre a crise política no país sul-americano, após as eleições presidenciais realizadas em 28 de julho, que chama muita atenção. Porque o Papa fez críticas aqui à Venezuela, mas o Papa mesmo é um dos que disse defender regimes comunistas pelo mundo, né? Então, para quem tem dúvidas aí, faz uma pesquisa, né, sobre a entrevista na TV argentina que ele fez, que trata exatamente dessa situação. Perguntado se ele era comunista, ele disse que sim, que era comunista. Isso chocou muitas pessoas. Vamos falar dessa decisão aqui do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Moraes determina e bancos enviam mais de 18 milhões de Twitter e Starlink à União. Pois é, a guerra continua pesada entre Alexandre de Moraes e o bilionário Elon Musk. Na última quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a transferência para os cofres da União de 18,35 milhões bloqueados em contas da empresa X, Brasil Internet Limitada, Twitter, e da empresa Starlink, Brasil Serviços de Internet. Os valores bloqueados foram 7 milhões da rede social X, Brasil Internet, e 11 milhões da Starlink Brasil, Serviço de Internet Limitada. A decisão ocorreu devido ao não cumprimento de ordens judiciais
impostas pelo ministro Alexandre de Moraes e a rede social X. Então, a empresa levou essa multa porque, segundo Alexandre de Moraes, ela não cumpriu as ordens judiciais, que era de retirar perfis, e assim, assusta, porque existe no Brasil o princípio da separação, né, de personalidades. Ou seja, a pessoa jurídica ela não responde por o erro ou do seu próprio dono ou de outra pessoa jurídica, mesmo que haja coincidência aqui de sócios. Então, é o que a gente chama princípio da personalidade da pessoa jurídica. Não foi observado. Sabe, a maioria dos juristas não falam nada. A segurança jurídica no Brasil foi jogada ao léu. E assim, não é só o Brasil. O Elon Musk vem enfrentando, né, conflitos, né, redes sociais hoje vem enfrentando conflitos em todo o mundo, em todo o mundo. Por exemplo, matéria da Jovem Pan News. Elon Musk chama o governo australiano de fascista por plano para multar redes sociais. É a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil pela decisão do Alexandre de Moraes, que não é lei, mas decisão do Alexandre de Moraes, está sendo aprovada uma lei lá no governo australiano. O Elon Musk chamou o governo australiano de fascista, após a proposta de uma lei que multa redes sociais que não impedem desinformação. A legislação prevê penalidade de até 5% do faturamento anual das plataformas que não cumprirem as regras de segurança online. Musk reagiu com um post na sua rede social, chamando o governo de fascista. Acho que Elon Musk está caçando um jeito de sair de lá da Austrália também, né? O ministro de Serviços Governamentais, o Bill Shorten, rebateu, dizendo que o bilionário defende a liberdade de expressão quando lhe convém, mas reage agressivamente quando contrariado. O regulador australiano já havia processado o X por não remover vídeos violentos e Musk venceu em primeira instância, comemorando como uma vitória para a liberdade de expressão. Além da Austrália, o empresário enfrenta críticas em outros países, como o Brasil, onde criticou o ministro Alexandre de Moraes após a ordem do judiciário contra sua plataforma. Matéria da Jovem Pan. Olha, a briga que acontece aqui no Brasil, né, e na Austrália eu não estou por dentro, então não posso dar maiores opiniões, mas a que acontece aqui no Brasil não é bem do jeito que estão falando. Mas o Elon Musk descumpriu ordem judicial, então tem que cair da plataforma brasileira. Gente, o negócio não é bem assim, tá? Então, assim, muitas das decisões dadas são decisões altamente questionáveis, né? Altamente questionáveis. Mas, enfim, realmente, né, há um conflito muito grande aí, e quando o assunto entra nessa questão da liberdade de expressão, é tenso. Vamos lá, pessoal. Lava Jato queria desmoralizar a Petrobras. E defensor de privatização é imbecil, diz Lula. Então, parabéns, né? Acabou de me chamar de imbecil. Porque se tem uma coisa que eu odeio, mas detesto, é saber que o dinheiro dos meus impostos está indo para vagabundos tomarem conta e roubarem o dinheiro. A Petrobras foi alvo do Petrolão e isso me revoltou muito, né? O nosso dinheiro de impostos foi alvo de mensalão, petrolão, propinoduto e daí vai. Então, hoje as estatais elas servem para servir como um verdadeiro cabide de emprego de companheiros que vão roubar até a alma do pagador de impostos. Há aqui uma diferença, aqueles que produzem e geram impostos e aqueles carrapatos, sanguessugas, que sugam desses impostos e o canudinho que eles usam para sugar o sangue do pagador de impostos são essas estatais. Ou vocês esqueceram do Petrolão? Então, se está me chamando de imbecil, aceito muito bem sua crítica. Pode me chamar de imbecil, porque eu vou defender até o fim a privatização de toda e qualquer empresa que possa estar na mão de políticos corruptos. Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que a Operação Lava Jato tinha o objetivo de desmoralizar a Petrobras, para na sequência vender a estatal. Cá entre nós, o que deveria desmoralizar a Petrobras é o roubo do Petrolão, vocês não acham? O que deveria desmoralizar a Petrobras é interferência política numa entidade que era para ser um orgulho da nação. Isso sim, para mim, é desmoralizar. Em agenda no Rio de Janeiro, o chefe do executivo chamou de imbecil quem defende a privatização da empresa. Abre aspas. Quantas vezes já tentaram privatizar a Petrobras?
Que pena que não conseguiram, né? Quantas vezes tentaram mudar de nome a Petrobras? Quantas vezes disseram que tinha que vender porque o petróleo vai acabar e a gente vai ficar com uma empresa que não presta para nada? Isso é um bando de imbecil que fala isso, disse o presidente. Eu ainda continuo falando, estatal na mão de governo corrupto é para roubo, né? Então, tem empresas da iniciativa privada que geram empregos e que não sugam os nossos impostos, eu prefiro isso. Porque no final das contas, é a gente que banca os rombos que essas empresas, como a estatal Petrobras, gera, né? Apelar ao dinheiro esquecido dos brasileiros, expõe um buraco econômico do governo Lula, né? Expõe um buraco do Lula, é isso aí. O apelo ao dinheiro esquecido dos brasileiros para compensar a desoneração da folha de pagamento, medida aprovada após negociação entre o Congresso e o Ministério da Fazenda, expõe novamente as dificuldades do governo de Lula em equilibrar as contas públicas. Na avaliação de especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo, além de ser indevida e até mesmo de uma moralidade questionável, essa apropriação dificulta a leitura da real situação fiscal do país para os agentes econômicos. A verdade dos fatos é que estão querendo apropriar do seu dinheiro, das contas, né? Primeiro o esquecido, depois o que você não esqueceu, depois querem desapropriar também as fazendas, dizendo que a fazenda que teve incêndio tem que ser desapropriada. Peraí, estão pondo fogo nas fazendas todas. Que absurdo é esse? Sabe, aquele plano maquiavélico contra a propriedade privada é o reflexo aí desses governos socialistas comunistas, pelo amor de Deus. Lula ataca Campos Neto. Não é possível que alguém que é cristão seja tão insensato e desumano. Mais um ataque do Lula ao Campos Neto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta sexta-feira o presidente do Banco Central, o Campos Neto, pela vinculação do que faz o aumento da inflação e do crescimento do salário. Ele disse que, olha, crescer o salário e colocar mais dinheiro no mercado agora, há uma grande possibilidade disso ser consumido pelo imposto inflacionário. Isso é fato. Está nos livros de economia, livros esses que o Lula disse que tinha que acabar, que ele não precisa de livros, né, para entender de economia. A fala foi feita na cerimônia de inauguração do Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí, no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio. O petista disse durante o evento não ser possível que alguém que é cristão seja tão insensato e tão desumano. Abre aspas. Que desgraça que aumentar o salário mínimo é inflacionário. Um cara pode ganhar 360 mil por mês que não é inflacionário. Outros podem ganhar 55 milhões, que não é inflacionário. Outro pode ganhar, como a Petrobras pagou, 45 milhões de dividendos sem pagar nenhum centavo de imposto de renda, que não é inflacionário. Agora vem o cara do Banco Central e diz que não pode aumentar o salário mínimo, que esse negócio de pleno emprego pode causar inflação, disse Lula. Lula está distorcendo a realidade dos fatos. Né? Está distorcendo completamente. Não é isso que o Campos Neto falou. Mas, se tem uma coisa que petista sabe fazer bem, é distorcer os fatos. Vamos lá, pessoal. Após Datafolha, Marçal fala em maior baixaria da história em debate. Pois é, vai rolar o debate esse final de semana. E o candidato do PRTB, que é o Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo, ele disse na quarta-feira que espera a maior baixaria de todos os tempos, no debate da TV Cultura no próximo domingo. O influenciador afirmou que seus adversários estão brincando com as honras das pessoas. A sorte do consórcio comunista do Brasil é que ficou um tempinho sem fazer debate. Eles mudaram todas as regras de todos os debates. Até hoje, eu só quebrei uma regra no debate, que foi mostrar aquela carteira. O que eu espero é que seja a maior baixaria de todos os tempos, o debate no final de semana, porque eles estão brincando com a honra das pessoas, destruindo o que a gente construiu, disse Marçal durante a visita a uma churrascaria na Avenida na Faria Lima. Sabe, quem mais está atacando o Marçal não é a esquerda, é o bolsonarismo, tá? Parte do bolsonarismo, porque tem muitos apoiadores do Bolsonaro que gostam do Marçal. O Bolsonaro publicou esse vídeo aqui nas redes sociais, eu vou ler os comentários com vocês. Ele criticou, né, e no vídeo o Bolsonaro falou que o Marçal ataca as igrejas, né? Dá uma olhada no que o Marçal falou. Igreja Católica
matou centenas de pessoas. Muitas a gente nem vai descobrir na vida. Isso aqui é história, tá? Isso aqui não é mentira. É só você ver um pouco da história que você vai ver que isso foi verdade. Ele não está mentindo. Está narrando o que é história. Ele não está falando que a Igreja Católica faz isso. Mas já aconteceu. Está mentindo, não. Ortodoxa, romana, anglicana, escambau. A igreja evangélica, ela não mata as pessoas com morte física. Mata elas com morte espiritual. Concordo em número, gênero e grau com o Marçal falou. Eu fui criado dentro da igreja, cresci dentro da igreja, e hoje, infelizmente, é lógico que não dá para generalizar, mas há um grupo de igrejas evangélicas, né, que a cultura da prosperidade, do ego, da falta de sensibilidade, vem matando as pessoas espiritualmente por dentro. Hoje, eu sendo sincero com vocês, uma pessoa que sempre foi espiritualizada, uma pessoa sempre que se preocupou com as questões de Deus, hoje, em alguns momentos, tem pessoas que quando eu chego na igreja, não me sinto bem nem de chegar perto. Sabe, porque realmente, hoje, quando você olha, principalmente esses pastores politizados, você olha o Malafaia da vida, essa turma aí que está entrando na política e está defendendo essa gente da esquerda e finge canalha, de forma canalha, eu sou o defensor de Deus, pátria e família. Cara, eu tô vendo uma direita tão baixa, mas tão baixa, uma postura tão baixa, que eu vou te falar, que moral essa direita tem para criticar a esquerda? Caramba, sinceramente, foi exposto uma ferida ali tão grande, de dentro da direita, que mostrou o quanto essa direita, ela é torpe, ela é canalha. Pelo amor de Deus, a direita tinha que estar em união. Sabe? O que eles estão fazendo com o Pablo Marçal, e assim, você não precisa votar no Pablo Marçal, nem apoiar o Pablo Marçal. Eu, por exemplo, nem voto em São Paulo, não deveria estar entrando nisso. Mas eu estou acompanhando, e eu não estou na política de hoje, não. Há muito tempo que eu estou acompanhando, eu sempre acompanhei isso, e agora a gente está debatendo, e eu vejo o que as pessoas falam. Cara, o que estão fazendo com o Marçal é a maior canalice que eu já vi, e aqui eu incluo o Bolsonaro. E aqui eu incluo o Tarcísio soltou um vídeo, ou melhor, o Marçal soltou um vídeo do Tarcísio elogiando demais o Marçal pelo apoio que o Marçal deu na candidatura dele em 2022, que o Marçal deu uma força nas redes sociais gigantesca. E hoje o Tarcísio ataca o Marçal da forma que tá. Ué, mas vocês não falavam do Dória, que o Dória era traidor? Traição vem do Tarcísio também. O Bolsonaro teve muito apoio do Tarcísio, do Marçal. Teve muito apoio. Agora, o Bolsonaro publicar um vídeo desse, tentando quebrar a imagem do Marçal com o público cristão? Cara, desculpa. Eu sei que vocês vão ficar bravos comigo, mas a que nível de canalice que a direita está chegando? Vamos ver quem está feliz com isso? Eu vou colocar na tela aqui para você. Vamos dar uma olhada aqui, comentários, né? Briguem, bolsonaristas! Briguem, bolsonaristas! É assim que a esquerda quer. Primeira vez que eu ouvi verdades do Marçal, né? Nessa briga entre Bolsonaro, Malafaia e Marçal, eu ajudo com a gasolina. Briguem! Deixa a esquerda feliz. Bolsonaro tá com medo do Marçal depois de se candidatar à presidência. Tô amando o Marçal derrubando as ruínas que restam do bolsonarismo. Quem vai fazer o M? Gente, ele não mentiu, o povo tá cego e cada dia mais. Caraca, eu nem gosto desse cara e pela primeira vez sou obrigado a concordar com ele. Pega fogo, cabaré. É a esquerda que tá achando maravilhoso. E sinceramente, tá, vendo o que tá acontecendo, acho o seguinte, isso aqui é minha opinião, sei que eu vou perder seguidores com isso aqui, o Bolsonaro deveria ter falado, não, eu tô aqui para apoiar o Nunes, mas atacar o Marçal, não. O Tarcísio deveria ter falado, isso é questão de honra, de honradez. Estão sendo sem honra, tanto o Bolsonaro quanto o Tarcísio. Pode dar dislike, não tem problema, mas o cara ajudou eles que eu vi na época. Então o que está acontecendo hoje é uma sacanagem gigantesca. Não querem apoiar? Tudo bem. Olha, deixa o Marçal lá, vamos fazer nossa campanha para o Nunes. Vocês não estão abrindo um pio para atacar o Boulos.
O Bolsonaro não pôs vídeos, nada. Atacar o Boulos, não. Agora temos que tirar o Marçal. Ou seja, tudo politicagem. Nunes nunca representou mais a direita do que o Marçal. Pelo amor de Deus, sabe? Eu estou enojado do que foi o retrato da direita, né? Exposta nesses últimos dias. E o Bolsonaro fica naquela de vai, não vai. A hora que saiu a publicação aí de que o Nunes está na frente, foi lá e... Não, agora eu vou vestir a camisa do Nunes. Por isso que eu sempre disse para vocês que eu não sou bolsonarista. Pode descer a lenha aí, que eu entendo. Mas eu tô enojado com o que tá acontecendo. Tá? Vou perder seguidor, eu sei. Tudo bem. Não vou ir contra os meus princípios aqui, jamais.